Art News. Personalidades em Foco. Augusto dos Anjos, de 1884 a 1914, o poeta da morte e da matéria. Poucos autores na literatura brasileira causaram tanto espanto e fascínio quanto Augusto dos Anjos. Nascido na Paraíba, sua poesia é um ponto fora da curva, desafiando rótulos e classificações. Embora costume ser associado ao simbolismo, ao parnasianismo e ao pré-modernismo, Augusto dos Anjos criou uma linguagem própria, visceral, científica, existencial, que mistura termos da biologia, da medicina e da filosofia com imagens de podridão, dor e transcendência. Seu único livro publicado em vida, Eu, 1912, é uma obra-prima singular. Nele, o poeta mergulha na degradação do corpo, nos dilemas da alma, no medo da morte e na busca pelo sentido da existência. Termos como protoplasma, carne podre e vermes aparecem lado a lado com reflexões sobre Deus, o tempo e o destino humano. Sua estética do grotesco, ao mesmo tempo repulsiva e sublime, ecoa ainda hoje como um grito de angústia filosófica. Apesar de ter morrido jovem, aos 30 anos, Augusto dos Anjos deixou uma marca indelével na poesia brasileira. Sua voz única, ao mesmo tempo sombria e iluminada, continua a inquietar e emocionar leitores, sendo lido como um poeta maldito, mas também como um gênio que antecipou a angústia do homem moderno diante do absurdo da existência. John Miró, de 1893 a 1983, o sonhador cósmico do surrealismo. John Miró, nascido em Barcelona, foi um dos grandes mestres da arte do século XX, cuja obra dialoga com o surrealismo, mas vai além, criando um universo visual próprio, onírico, cósmico, lúdico. Com sua paleta vibrante, suas formas orgânicas e seus símbolos abstratos, Miró reinventou a maneira de representar o mundo, não com o olhar da razão, mas com a liberdade da imaginação. Influenciado pelas artes populares catalãs, pelo cubismo e pelo dadaísmo, Miró buscou romper com a lógica visual tradicional, criando pinturas, esculturas, tapeçarias e cerâmicas que parecem vindas de um outro planeta, um planeta onde estrelas dançam, olhos flutuam e pássaros falam. Obras como o Carnaval do Arlequim, A Fazenda e Mulher e Pássaro na Noite são exemplos de sua poética visual, repletas de signos misteriosos, mas cheias de vida e movimento. Miró também foi um artista comprometido com seu tempo. Durante a Guerra Civil Espanhola e o franquismo, manifestou-se sobre a época através de sua arte, ainda que mantendo sua linguagem onírica. A leveza de seus traços esconde, muitas vezes, uma profundidade crítica e existencial. Seu legado é o de um criador que transformou o mundo em poesia visual, uma poesia feita de sonho, cor e liberdade. Odilon Redon, de 1840 a 1916, o pintor dos sonhos e dos mistérios. Figura essencial no simbolismo francês, Odilon Redon criou uma obra que transita entre o espiritual, o fantástico e o subconsciente. Nascido em Bordeaux, começou sua carreira com desenhos em preto e branco, os chamados noirs, que retratavam criaturas misteriosas, olhos flutuantes e paisagens de pesadelo. Esses trabalhos fizeram dele um precursor da arte moderna, especialmente do surrealismo e da arte visionária. Redon acreditava que a arte deveria evocar, não descrever. Por isso, seu trabalho é impregnado de atmosferas etéreas, formas vagas e temas filosóficos. Posteriormente, passou a trabalhar com cores vibrantes, criando pinturas e pastéis que revelam uma faceta mais luminosa e espiritual de sua obra. Suas flores, oníricas, quase sagradas, são um exemplo do seu desejo de captar o invisível por meio do visível. Influenciado por escritores como Edgar Allan Poe e Baudelaire, Redon foi também ilustrador de obras literárias e um intelectual que via na arte uma ponte entre o mundo material e o imaterial. Sua arte é um convite à contemplação interior, uma viagem pelo universo do inconsciente e da alma. Augusto dos Anjos escancarou o abismo entre corpo e alma com uma poesia visceral. John Miró pintou os sonhos e a liberdade com as cores da imaginação, e Odilon Redon capturou o mistério da existência com a delicadeza dos símbolos e do silêncio. Três criadores que, cada um à sua maneira, ultrapassaram os limites da realidade e mergulharam nos enigmas da vida, da morte e do espírito. Um trio que continua a desafiar o olhar, o pensamento e o coração daqueles que se deixam tocar pela arte verdadeira.